Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. A bispa aí, ó. Hoje tá bom que hoje o assunto é o governo da igreja, sobre o ministério. Já tem até uma bispa presente aí, ó. Com Pois é, certeza. né? Essa Pois aqui é, né? vai. Isso que me Olha, ensinou. É isso aí. Tá bom, não? Vamos começar então hoje com a lição da escola dominical, lição de número 8, o governo da igreja. Quem vai dar essa lição para nós vai ser nosso irmão Elmo. E com ele a palavra. Isso aí. Então, essa questão, ela é um pouco assim, vamos dizer, um Eu pouco, só vou desligar o microfone, tá, meninas? falou. um Pode pouco continuar, complicado, Elmo. um pouco complicado de se assim explicar, porque esse texto, né, nós estamos estudando o artigo 22. Artigo 22, que os irmãos sabem, né? Nosso irmão Fausto falou alguma coisa na outra lição, que eu não deu para acompanhar junto com os irmãos, mas eu vi depois. Ela tem, esse artigo tem 144 anos, que o pastor Calen, né? Ele viu a necessidade estar fazendo criar esses artigos, eram 24 artigos, depois acrescentaram o artigo 4, que é sobre relação a Deus, né? E aí se tornaram os 28. E quando ele falou isso na Assembleia, isso levou mais 2 anos, né? Até chegar aí para a Assembleia e ser aprovado. Aí que eles foram estudar. Todos os artigos foram feitos os artigos. Depois foram ler na palavra se enquadrava aquilo ali mesmo. E foi aceito. Então, é um estudo que foi feito há 144 anos atrás, né? Quando foi aprovado, curiosamente, foi no último culto do reverendo Karen, no Brasil, onde teve uma ceia, aí foi aprovado, onde ele deixou com os outros auxiliares que tinham, outros pastores, né, na época. Então, para trazer isso para o dia de hoje é complicado. Então, eu vou me limitar mesmo dentro do estudo da revista, dentro do artigo. Mas eu gostaria que, se os irmãos quisessem alguma coisa para acrescentar, pode falar. Pede a palavra a Irane, ela que sabe usar o aplicativo aí, e a gente comenta o assunto. Eu vou tentar me limitar no artigo, né, no que foi falado naquela época, tentando trazer sim um pouquinho para os dias de hoje, essa palavra, esse artigo, mas me prendendo mais no que foi falado na época, né? E até interessante esse estudo, porque eu até falei para o pastor, né, que esse estudo seria um estudo bom para se aplicar aos novos crentes, desde do início, quando se ingressar nas nossas igrejas, assim como aqueles que já vêm de outras igrejas, ou cristãos que convertidos na nossa igreja mesmo, porque aí fica se sabendo qual é a profissão de fé da nossa igreja. Porque quando nós começamos a aplicar esses estudos, né, já na primeira revista, o que eu notei é que os irmãos desconheciam totalmente o assunto. Teve lição muito difícil, a lição 6, por exemplo, foi difícil, a lição 6 da outra revista, foi difícil, que é a lição que fala sobre um pouco de dicotomia, tricotomia, aí deu para notar que uns acreditavam na tricotomia, então isso complicou um pouquinho a situação. Então, seria bom esses estudos dar nas primeiras lições de quem ingressa nas nossas igrejas. Muito ricos esses estudos, e aí a gente vai tentar estudar hoje esse governo da igreja, lembrando que esse governo da igreja, quando se diz aqui, é o governo da igreja local. A gente tem que lembrar disso. Porque uma é a igreja pura, imaculada, aquela que o Senhor falou que as portas dos impérios não vai prevalecer contra ela, né? Essa é a pura, o Senhor é o líder, é o mestre, onde nós somos todos irmãos, mas como aqui estamos nessa terra, nós criamos essas igrejas locais, nós que criamos, né? Não foi nenhuma ordenança assim de Jesus, e por isso eu vou debater um pouco aqui com a revista, quero que os irmãos me entendam, dentro do que está passado para nós, mas existe essa igreja local, onde essa igreja necessita
de estar dividindo os setores. Assim como Moisés foi instruído para fazer divisões, que estava muito pesado para ele, então houve essa necessidade lá, desde do Ato dos Apóstolos, né, onde começa a organizar a igreja local, vamos assim dizer, que o engraçado, né, isso é uma introdução, engraçado que nós temos hoje, na nossa igreja, por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, limitou. Né? E você vai ver que outras igrejas têm outras funções. E pensando bem, a gente acha que não existe, mas existe uma hierarquia dentro das nossas igrejas. É coisa que, de repentemente, não era para existir, mas existe. E também. Ai, glória a Deus, consegui. Amém. Bom lembrar também que. Tudo bem? Tá, tudo bem, irmã. A paz. Graças a Deus, consegui entrar. Amém. Que hoje em dia, os diáconos, por exemplo, né, que nós classificamos assim, como aqueles os ajudantes, foi, na verdade, os primeiros cargos que existiram na igreja. Quando os apóstolos estavam ali fazendo, viram que estava tendo muito a crítica dos helenistas sobre as viúvas que estavam sendo esquecidas de cuidar, e aí elegeram-se os diáconos para fazer esse trabalho, né, com o povo, com os órfãos. Então, os diáconos, na verdade, foram o primeiro, assim, do ministério foram os primeiros que se formaram, destacando os apóstolos que foram os primeiros, né, os discípulos que passaram a ser apóstolos. Então, e as outras coisas foram vindo, os presbíteros, os pastores, e aí algumas igrejas têm evangelistas e missionários. Isso tudo nós vamos falar nesse estudo. Isso veio depois, mas são coisas que nós inventamos isso. Então nós somos responsáveis por essas coisas, para a gente não colocar, foi Jesus que falou, instituiu isso e aquilo outro. Então a gente vai ler, e de acordo com a revista, o que a gente concordar, a gente fala, o que a gente discordar, eu vou falar também. E eu quero também a opinião dos irmãos, para que o estudo fique um estudo assim, bom, que não seja só as minhas palavras, nem a do autor aqui da revista. Tá bom? Nós estamos estudando a lição 8, né, o governo da igreja, que é o artigo 22, são 28 artigos. E ele tem um texto assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso foi Paulo falando aos Efésios, né, no capítulo 4, versículo 11. Isso aqui eu vou voltar a falar novamente, sobre isso aqui, sobre esse estudo aqui. E o objetivo dessa lição, na verdade, é estudar, né, com os alunos o artigo 22, a breve exposição, considerando o caráter organizacional da igreja e o seu governo. Essa igreja que eu falei para os irmãos, essa igreja local, e aqui no caso, a nossa igreja é congregacional de Vista Alegre. Por quê? Porque existem outras congregacionais que já é um pouco diferente. Existem outras igrejas de outras denominações um pouco diferentes, que nós também vamos respeitar. Então, é um estudo voltado para nós, congregacionais, e praticamente limitado à nossa igreja, ou pelo menos às igrejas da União. Vamos dizer assim. Já visto que esse vídeo, de repente, alguém pode compartilhar esse link com outros irmãos de outras igrejas, e a nossa lista de ministério não ser igual a dele. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, aí na revista, né, na página 31 mesmo, tem essas letrinhas amarelas, né, que está escrito assim: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e cabeça da sua igreja. Então, todos nós, né, crentes sinceros, somos sacerdotes. Não temos mais um sacerdote, como tinha antigamente, um sacerdote que levava os pedidos para ser aspergido o sangue, para ser perdoado, purificado do nosso pecado. Nosso sacerdote é Jesus. Então, o véu se abriu, né, de cima a baixo, onde nós somos sacerdotes. Isso, um sacerdote é Jesus, bem claro. Mas, como governador de sua casa, estabeleceu nela diversos cargos, como de pastor, presbítero, diácono, evangelistas. Para eles, escolhe e habilita com talentos,
próprios aos que ele quer para cumprir os deveres desse ofício. E quando existe, devem ser reconhecidos pela igreja como preparados e dados por Deus. Ele está dizendo aqui o seguinte: o autor está dizendo que o próprio Jesus assim escolheu, estabeleceu diversos cargos, e cabe à igreja local, o pastor, ou próprios irmãos da igreja, o ministério, verificar pessoas que se enquadram, tem esse perfil aí de um diácono, de uma diaconisa, ou de um presbítero, e até fazer uma votação. Eu, por exemplo, estou na nossa igreja há 13 anos, eu vi isso uma vez acontecendo, foi a última ordenação que teve, né? O nosso Fabinho agora é o presbítero Fábio e outros irmãos que a igreja escolheu. Mais ou menos isso aí que é para a gente entender. Mas eu discordo um pouco aqui, nessa fala aqui, no caso desse artigo, pelo seguinte, que aqui, se vocês virarem a página aqui, na página 32, vira a página 32, lá no ponto 1.1, depois a gente volta. 1.1 está escrito assim, a base bíblica. Aí ele fala assim: de fato, Jesus não traçou nem recomendou um tipo de organização para as igrejas. No tempo da vida terrena de Jesus, não havia igreja local. Ponto. Voltamos. Então, é isso que eu quero estar lembrando para os irmãos, né, porque a gente está falando aqui, estudando, e de repente outras pessoas vão ver. Na verdade, outras pessoas que estudam mais, e vai falar assim: não, mas Jesus nunca falou nada. Realmente, Jesus nunca falou. Ainda bem que o autor colocou aqui, que ele mesmo fala que Jesus, né, estabeleceu, mas na verdade Jesus não estabeleceu essas coisas. Nós sabemos que foi Paulo, através dessas cartas, no crescimento da igreja, havia a necessidade de ter esses cargos. E isso é uma responsabilidade totalmente nossa, né? E nós não somos donos da verdade para dizer que Jesus falou isso e nós estamos fazendo o que Jesus mandou. Não, nós decidimos dessa forma. Até mesmo porque eu, por exemplo, dou aula em outras igrejas, de outras denominações. Lá eles têm cargos diferentes do nosso. Por exemplo, tem igrejas que têm auxiliar de serviço, diácono, presbíteros, evangelistas e pastores. E nessas igrejas existe, sim, explicitamente uma hierarquia. Você, para ser um pastor, você tem que ser primeiro auxiliar de trabalho, aí depois ser consagrado a diácono, consagrado a presbítero, consagrado a evangelista, e aí sim o pastor presidente consagra o evangelista a pastor. Então, isso é outra denominação, mas nós devemos respeitar, uma vez que eu já falei que isso foi nós, como igreja local, que decidimos essas coisas. E assim tem outras igrejas. Se eu não me engano, a igreja batista, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, elas não têm presbíteros. A batista é tradicional, ela só tem diácono, né? E por aí vai. Tem umas igrejas que têm missionários locais. A nossa igreja ajuda missionários, mas não tem uma função assim, missionário. Tem umas igrejas assembleias que têm missionários, né, que fazem trabalhos locais. Então, há diversas igrejas com ministérios diferentes, mas eu acredito que todo esse ministério ele é necessário para um bem comum da igreja local, né? Uma vez isso escolhido por nós. Não, como eu falei, não que Jesus tenha escolhido como o autor que disse. Então, deixamos bem claro isso, para que não venha alguém debater com essa questão, ou até falar mal do nosso estudo, uma vez que realmente Jesus não falou isso, e ainda bem que o autor colocou aqui na revista, né? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Não quer? Vamos continuar? Foi só a introdução do estudo. Ninguém falou nada? Aí, começando agora, após a serventia amarela, após ter criado o homem, disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Essas palavras que tiveram na ocasião uma razão específica, que foi a criação da mulher. Marca uma verdade mais geral: o homem não pode nem deve subsistir sozinho. Sua vida é uma vida de relação que se completa e se aperfeiçoa nas relações que mantém com Deus, com os demais homens. Todas as suas atividades, todos os seus interesses têm uma expressão social. Ele é membro de uma sociedade
na qual se pode desligar e sem a qual não pode se desligar e nem a qual não pode expressar aos outros sentido e a finalidade de sua vida. A própria Escritura mostra que, mesmo nas suas relações individuais para com Deus, as suas relações para com o próximo são consideradas. Estará em 1 João 4, 20, 21, que eu vou falar um pouquinho desse texto. Desse modo, as organizações sociais são uma necessidade natural aos homens, porque elas estabelecem limites e regem suas próprias normas de convivência. Então, nesse texto aqui, o apóstolo está dizendo, né, acreditamos que seja o João, o apóstolo, que se você ama a Deus e odiar o próximo, você não pode se considerar que você seja aí, vamos dizer assim, um cristão. Você tem que amar o seu próximo como assim Jesus nos amou. Então, e uma vez amando o próximo, você tem que aceitar esse próximo. E é assim que a gente forma a nossa unidade de igreja local. Amando uns aos outros. E amando no sentido de que, às vezes, tem um mais fraco na fé, onde nós devemos estar orando, compartilhando algum estudo com ele, alguma palavra, e orando também para aqueles que, de repente, não entendem muito bem a palavra, a gente tem que estar auxiliando, por isso nós temos os nossos estudos. Então, nós temos que nos amar, assim, nessa sociedade chamada igreja local, vamos dizer assim. Né? Então, para isso, ele está dizendo aqui que o ser humano não consegue viver só. Nós somos dependentes uns dos outros. E não é diferente na igreja. Na igreja, nós somos totalmente dependentes um do outro. Por exemplo, eu sou professor da igreja da União de Homens, né? Um dos professores, que tem o presbítero Cício e o irmão Diácono Paulo Viana. Mas eu me lembro das experiências que eu tive no seminário, onde a gente, cada vez que saía para uma igreja, já ficamos 2 anos estagiando. Todo último domingo a gente ia para uma igreja diferente. Aí o que acontecia? Cada vez você fazia uma função diferente. Eu pregava, eu dava aula, enfim. Uns cantavam, né, que tem o dom de cantar, mas misericórdia, quando me colocavam nas salas de criança, meu Deus, eu não nasci para ser professor de criança. Isso eu deixo para minha esposa. Né? O presbítero Cício já diz, se deixar os adolescentes com ele, tem que deixar um galho de goiaba também. Porque tem os certos dons. Então a gente deve se respeitar dentro da igreja e reconhecer em outros o dom que ele tem e exerce na igreja, assim para o crescimento dessa igreja local. Nós não podemos nos comparar. Temos dons diferentes. Né? Então, acreditando que Jesus realmente não falou, separou assim, mas eu creio, assim como Paulo, que sim, Jesus, Deus, ele nos dá esse chamado específico e ele fala diretamente ao nosso coração para nós termos essas funções dentro da igreja. Cabe a nós, cabe a alguém de ver e cabe a nós estarmos sensíveis a esse chamado também. Né? Muitas pessoas acharam que quando eu fiz seminário, que eu fiz seminário para ser pastor. Eu não me sinto chamado a ser pastor. Eu sou convertido há 14 anos, mas eu estudo a palavra desde 16 anos, eu estou com 46. Então tem 30 anos que eu estudo a palavra. E eu tinha uma sede tão grande dentro de mim que eu tinha que ir para o seminário. Porque lá no seminário eu peguei ferramentas para ampliar o que eu já estudava, que o estudo ficava tudo bagunçado na minha cabeça. Agora, eu não me vejo assim, ainda não me vejo como um pastor, não me vejo ainda como um presbítero, como um diácono, assim como eu agradeço aos irmãos da igreja que votaram para mim ser um diácono ou presbítero, o pastor falou comigo, mas realmente eu não quis, foi eu que não quis, eu não me acho assim um diácono, um presbítero, né? Eu não me sinto assim tão maduro dentro da igreja para ser um diácono, um presbítero. Não me sinto chamado para isso, vamos dizer assim. Então, acredito eu que Deus sim chama essas pessoas. Uns veem, os irmãos veem, e nós somos chamados. Né? Não discordando com o que o Paulo falou, só corrigindo realmente
o que realmente Jesus não, assim, ele mesmo não escolheu para eles. Ele escolheu os discípulos, que depois viraram apóstolos, e depois foi assim, nascendo a igreja. E agora nós passamos aqui para o nosso ponto 1, né? A igreja como organização formal. Esse estudo, deixa eu falar aqui rapidinho, nós estamos fazendo a revista, mas existe um livro, esse livro, eu não sei como é que está aí, se está ao contrário, esse livro a gente estuda ele no seminário, é do Vanderly, né? E ele fala de todos os artigos. Por que eu falei isso? Porque nós aqui temos limitado alguma coisa que o Vanderly colocou. Ali no livro ele é mais amplo, tem mais coisas no livro. Nós compramos esse livro porque nós fizemos seminário e tivemos que ter essa aula sobre as nossas doutrinas, né? Se eu não me engano, o pastor Leandro que nos deu essa lição, algumas dessas lições, e o pastor Jurandir também. Então, mas é bom que os irmãos adquiram depois, da editora Sara Kane, para a gente conhecer a nossa fé. Porque se alguém perguntar para nós, essa igreja lá, como é que é? Vocês creem que? A gente, como é que a gente vai saber falar? Né? A gente tem que saber falar, defender o nosso ponto de vista, o que a gente crê, o que foi idealizado lá em 1800, né? E o que a gente ainda usa nos dias de hoje, que até então não foi mudado nenhum desses 28 artigos. Agora, voltando aqui, página 31, a igreja como uma organização formal. Há muitos que combatem a organização formal das igrejas, considerando-a como um desvirtuamento do princípio espiritual que deve reger o povo de Deus e que lhe dá crescimento. Não é correto. Há argumentos bíblicos a favor dessa organização. Você vê que ele já deve ter feito uma pesquisa e viu essa discordância de alguns. Eu acredito até que essa discordância seja por alguns, vamos dizer assim, teólogos, alguns ateus, não sei, mas não assim da igreja mesmo, porque por mais que eu também acredito que as nossas igrejas, em modo geral, não estão assim 100% fazendo aquilo que deveria estar fazendo, né? Mas eu acredito que sim, deve existir essa igreja local, né? Senão vamos virar os desigrejados. Deve existir sim essa igreja local, porque há muitos irmãos que necessitam estar praticamente se alimentando. Eu falei na mensagem que eu falei do Salmo, né? Ali da igreja, e nós temos que ter paciência com essas pessoas, né? De repente a gente já está mais maduro para ficar alguns tempos sem a igreja, sabendo que a igreja somos nós, mas tem muitos irmãozinhos que sentem muita falta, depende dos estudos ali, e sempre sendo alimentado, né, pela palavra. Então, quem discorda realmente é porque já está afim de sair da igreja. Aí tem as letras assim, em negrito, né, em amarelo grande aqui, na página 32. Com o decorrer dos tempos e a complexidade da vida das circunstâncias sociais, necessariamente a organização das igrejas locais teria de enfrentar necessidades novas, não só para a sua administração interna, como para o exercício mais eficiente do seu ministério no mundo. Bom, aqui começa a ampliar o nosso estudo. Por quê? Essa letra aqui nos diz o seguinte, que como começou a ficar muito complexo, começou com os 12 apóstolos, começou com Jesus, né? E aí vem os 12 apóstolos, os discípulos, que viraram apóstolos, e começou a crescer. E aí chegou ali, igual eu falei para os irmãos, que quem começou primeiro foi os diáconos, que até então não tinha, era só os apóstolos. Aí no Atos capítulo 6, eles começam vão procurar aí pessoas aí idôneas e sérias, né? E tinha lá o seu critério para escolher. Escolheram lá o Estevão, né, que é o que a gente lembra assim, mais assim, que eu tenho, a gente sabe contar mais alguma história dele, porque realmente foi um homem muito, muito grande, morreu, né, dentro do ministério. Então, ele escolhe esses homens para ajudar, porque assim como Jesus pregava, via as pessoas necessitadas, também os apóstolos, quando começavam a sair, a pregar a palavra, apareciam essas pessoas que só chegavam por causa da comida, por causa da necessidade realmente,
E era uma forma de conseguir alcançar essas vidas. Assim como a nossa igreja também faz a divisão ali da cesta básica, né? Todo mês, que é para conseguir chegar alimentando fisicamente essas pessoas e aos pouquinhos espiritualmente com a palavra de Deus. Então foi ampliando essa igreja. Né? Foi aí até que começou também a igreja a ficar mais visível. Enquanto ela estava nas casas escondidinha, passava-se um pouco despercebido, pensava-se que era uma ramificação do judaísmo, mas aí a igreja começou a mostrar realmente por que ela veio, cuidar da necessidade e apregoar a palavra de Deus. E aí começou a necessidade realmente de administrar, e tudo que vai crescendo, né, você tem que começar a delegar. Eu me lembro muito quando a gente vai para. A gente está estudando, e a gente faz aquelas. No ensino médio acontece isso, né? Começa os professores separar os alunos para fazer grupos. E a gente já aprendeu há muito tempo que todo grupo tem que ter um líder. Nesse grupo de escola sempre tinha umzinho, não. Você vai ser o líder, senão o negócio bagunça. A gente já aprendeu isso, que até os animais, se você observar, galinha, os bichos, eles têm um que é o líder deles ali. Então, para organizar, para ficar um negócio decente, né? Então, houve aqui nessas palavras, falando aqui, a necessidade realmente de ter essas subdivisões. Continuando agora. Aí eu vou ler novamente aquilo que eu li, né? 1.11, a base bíblica, né? De fato, Jesus não traçou, foi o que eu li, nem recomendou um tipo de organização, né? Não foi Jesus que arquitetou essa organização, igreja local, para as igrejas. No tempo da vida terrena, Jesus não havia igreja local. Contudo, ele faz referência à igreja como uma organização capaz e idônea para disciplinar os seus membros. Está lá Mateus 18:17, que é quando Jesus fala para quando, se algum irmão está em pecado, para você ir lá conversar com ele, de repente leva uma ou duas testemunhas, e aí se mais adiante, de repente, se ele não quiser ouvir, levar assim para a igreja, no caso da comunidade, que na nossa Bíblia fala igreja, mas em outras fala a comunidade, que era a comunidade local, que estava nascendo ali, né? Crescendo. Então, para que vai fazer se o sujeito continua em pecado e quer participar do corpo da igreja, se acredita-se que é um corpo onde houve a conversão e caminhamos para a santificação, onde devemos deixar os nossos pecados e assim orar e crescer dentro da vontade do Senhor, né? Então, Jesus fala isso, sim, que deve se levar para a igreja todo assunto que estiver fora da santidade dele, no caso. Continuando agora, já no livro de Atos, encontramos os crentes de cada cidade organizados em congregações locais perfeitamente estruturados em matéria de administração de seus negócios, com seus dirigentes qualificados para várias inspeções de sua atividade e governo. Em Romanos 12, 13 e 11, 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e em Efésios 4, 11, 12, que é aquilo que nós lemos no começo ali. Então, nessas cartas, o apóstolo Paulo, sim, Paulo incrementa esse negócio, a igreja realmente começa a crescer, né? Com a morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, no finalzinho ali, já no começo do capítulo 8, a igreja ela tem que fugir, né? Porque o Estevão, ele narrou desde o Gênesis, praticamente, de Abraão até Jesus, e fez lembrar que eles tinham matado o Rei da Glória, aquele que era o Senhor. Então, o Estevão foi apedrejado até a morte, e aí sim abriu os olhos das autoridades, onde viu, opa, esse povo não é ramificação dos judaizantes, eles são uma religião diferente, onde titula esse tal de Cristo aí como o seu Senhor. E aí houve essa perseguição, e nós vamos falar mais nesse assunto depois, que essa perseguição, na verdade, ela durou até o ano 300 e alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também no final assim, da nossa lição. Então, teve essa perseguição,
foram perseguidos e a igreja, mesmo assim, foi crescendo. Né? Não sei se foi Jerônimo que falou que o sangue dos cristãos parecia semente. Quanto mais morria, mais crescia, mais nascia. Né? Então, essa igreja ela não parou de crescer para valer aquilo que Jesus falou, né? Que a porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja dele, sendo igrejas locais, participando desse corpo, onde a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela só tende a crescer. E aqui, lembra essa parte toda aqui, né? Onde realmente o autor nos fala aqui que sim, em Atos dos Apóstolos começa realmente a crescer, a organizar essa igreja, como eu já falei. Pular aqui para esse. Não vou pular, não, vou continuar aqui. No meio da parte 32, está escrito assim: certamente que a vida social das igrejas era rudimentar, né? Era simples, no princípio, tanto que a primitiva igreja de Jerusalém não possuía diáconos. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Órgãos de administração surgido na corrente da necessidade do grupo. Foi o que eu falei. Não tinha, mas na verdade não tinha um ministério, vamos dizer assim. O ministério começou quando os apóstolos escolheram os diáconos para ajudar, auxiliar na divisão das cestas básicas, vamos dizer assim, das necessidades do povo. E aí começou o ministério. Apóstolos e os diáconos. E aí começou esse ministério da igreja. Agora, sim, pulando aqui para 1.2. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fala aí. Outros aspectos da organização eclesiástica hoje. Aí já passando, sim, para os dias de hoje, o que nossas igrejas estão fazendo. Não devemos querer que apenas tenham legítima validade bíblica quadros e aspectos administrativos encontrados no texto do Novo Testamento, não reconhecendo o valor em outros aspectos, surgindo dentro da experiência cristã. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer não devemos desmerecer o que Paulo falou, até mesmo porque Paulo falou umas coisas que a gente não tem hoje em dia. Né? Nós não temos, por exemplo, na nossa igreja não temos bispos, nós não temos evangelistas, né? Não temos mestres, algumas coisas que Paulo falou. Então, não desmerecendo eles, assim o autor está dizendo, é onde eu falei, a necessidade, onde nossas igrejas têm alguns do ministério que são os diáconos, presbíteros, diaconisa e os pastores, e enquanto outras igrejas houve outra necessidade e eles assim titularam outras pessoas, respeitando todas as doutrinas. Precisamos levar em conta a lei do desenvolvimento natural que a igreja, como organização humana, está sujeita. O princípio que nós devemos guiar em matéria de organização eclesiástica pulando agora, a página 33, o seguinte: toda organização e todos os métodos correspondem a uma legítima expressão cristã da vida temporal da igreja, desde que guardem fidelidade à doutrina do Novo Testamento e concordam com as edificação espiritual do povo de Deus para cumprimento de sua missão no mundo. Então, para a gente entender isso aqui, eu ia até pular isso, mas não pulei, não. Para a gente entender. Ele está dizendo aqui que a organização local, todos os métodos correspondem a uma legítima expressão cristã na vida temporal, sim. Estamos vivendo num tempo, né? Já que o Paulo falou isso lá há 2.000 anos atrás, e aqui o nosso pastor reverendo Cali criou as doutrinas dele há 144 anos, e agora temos hoje. Então, não desmerecendo aquilo lá, e sim, por necessidade da nossa igreja, devemos mudar sim algumas coisas, mas respeitar o que está sendo escrito. Isso, realmente, eu vou ser bem franco para os irmãos, que as nossas igrejas, local, todas elas mudam sim. Não sei nem se respeito o que foi falado antigamente. Porque eu até acredito que tem que ter essa mudança, porque está ampliando muito. Você vê, no momento, nós não estamos com possibilidade de estar aplicando a lição na igreja local. Estamos aqui, né, através dos celulares, do smartphone, através da internet, fazendo essa classe aqui. Então, as coisas elas vão mudando. Realmente,
deve-se respeitar aquilo, sim, no passado, mas há, sim, a necessidade, sim. E aonde eu critico um pouco a igreja, falando nós, eu estou falando nós como igreja, porque nós realmente estamos cada vez mais organizados, com certeza, né? Houve essa necessidade e tem pessoas muito bem instruídas, organizando em todas as igrejas, mas nós estamos devendo um quesito que todos nós, isso é eu falando, né? Tínhamos que ser evangelistas, que é aquele que leva a palavra de Deus. Às vezes nós sabemos muito mais da porta da igreja para dentro, da porta da igreja para fora, não sabemos pregar a palavra do Senhor. Então, nós mudamos, sim, na nossa administração, mas essa administração, ela é para que nós, dentro, sejamos organizados, mas fora sabemos fazer aquilo que Jesus mandou, que é o ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu acredito, eu fiz o seminário, né, fiz o bacharel, eu tinha vontade de fazer o mestrado e o doutorado, que eu tinha vontade de escrever um livro. E o meu livro já tem até um título. O título seria assim: As igrejas perderam sua identidade e a igreja não. Porque a igreja, aquela pura, imaculada, não perdeu sua identidade. Mas nós, como igrejas locais, estamos perdendo sim um pouco da nossa identidade. Estamos deixando um pouco a desejar. O nosso presbítero, teólogo presbítero Cícero, ele fala uma frase que nunca sai da minha cabeça. Ele fala o seguinte: a igreja está igual a piracema. Né? A piracema é quando a desova do peixe e que os peixes eles começam a pular, a nadar rio acima para desovar e pulam dentro dos barcos. Então a igreja está igual aquele barco que espera os crentes, as pessoas pularem dentro da igreja para evangelizar. Enquanto nosso trabalho, na verdade, é no mundão lá fora. É o pescador que sai para pescar e pesca assim no lago e de repente sai para alto mar para pescar peixes maiores. Assim já fazem os missionários. Nós ajudamos, sim, os missionários, mas acredito que a gente tem deixado muito a desejar. Eu acredito que cada crente, ele é um evangelista. Tinha que ser um evangelista. Essa é uma ordem que Jesus nos deu. E, de repente, o irmão não tem muito jeito com a coisa de falar, eu, por exemplo, não tenho. E aí a gente transforma esse nosso evangelismo em outra forma de evangelizar. Por exemplo, ajudar os missionários. O pastor já fala, é orando, é contribuindo, é indo. Qual que é mais fácil? A gente não sabe qual que é mais fácil. Porque se a gente falar que orar é mais fácil, às vezes a gente não ora por missionário, não ora por missões, pastores doentes, enclausulados em certos países que não conseguem nem voltar. Então, a igreja, ela deixa a desejar nesse quesito. É uma crítica que eu tenho para nós como igreja, para mim como igreja. Criticando a nós mesmos. E aqui, continuando aqui nessa parte de 33, cada crente é responsável por si, aqui o 2, né? Cada crente, governo das igrejas, cada crente é responsável por si mesmo, perante Deus, no entanto, como membro de uma igreja, de uma comunidade de irmãos, Deus o torna responsável também pelos interesses espirituais que essa comunidade representa. É isso que eu estou falando. Nós temos essa possibilidade, sim, individual, para com Deus, devemos orar para o Senhor manter a nossa fé, para o Senhor nos auxiliar na nossa santidade, que é o caminho, o alvo é Jesus, mas nós temos um compromisso com aquele que está lá fora. Nós temos compromisso com aquele que está chegando e ainda não aprendeu a palavra. Nós temos esse compromisso. E nisso, às vezes, a gente peca, às vezes a gente deixa a desejar, igual eu falei para os irmãos. Agora, Deus levanta líderes, 2.1. Nessa comunidade é para qualquer unidade espiritual do rebanho, alimentando, velando por ele, orientando o testemunho, mantendo pela exortação e pelo ensino na flexibilidade à vontade de Deus, que o Senhor tem colocado pessoas que ele mesmo vocaciona para o ministério, não como dono do rebanho, nem como tendo sobre este qualquer direito de domínio, mas como instrumentos de colaboração com Deus na edificação dos santos para a obra que devem executar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no texto,
Nós vamos ler aqui esse 1 Pedro, aqui 5, de 1 a 3, e eu vou ler, os irmãos me acompanham. E eu gostaria de ler um outro texto para explicar esse texto aqui. Vamos lá, 1 Pedro 5, de 1 a 3. Está escrito o seguinte: rogo, pois, o título é Os Deveres do Ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, Pedro já dizendo que ele era um presbítero, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sótica ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor manifesta semelhança a inacessível coroa da glória. Então, Paulo está exortando aqui os presbíteros, né, a governar com decência, não com ganância. Eu não sei o que ele fala de ganância nessa época aqui, mas os dias de hoje sabemos que tem muitos, né? Muitos pastores que mudam de igreja por causa do salário. Nós fomos à igreja congregacional de Santa Aleixo, na época que quem era pastor lá era o pastor Flavinho, né? Que agora está aqui em Itaboraí. E lá tem a igreja de Santa Aleixo, e eles têm uma congregação, já tem o quê? 2 anos? A igreja já tem 17 anos a igreja. Quem é o líder lá? Um presbítero. Por quê? Não tem pastor. E eles, pelo menos falaram, nós aplicamos algumas lições lá, estão orando, já estavam orando há 15 anos, querendo um pastor. E não tinha pastor. Não sei se já tem, mas 15 anos já tinha. Então, cadê os pastores, nossos pastores, que se formam nos seminários, que fazem a prova, está com disposição para trabalhar? Por que não tem pastor para ir para um local igual aquele? Tem um lugar chamado também São José da Boa Morte. Eu conheci esse lugar porque eu fui na igreja do pastor João Batista Cafra, acho que esse é o nome dele, da igreja de Sambaitiba, Papucaia. Ele mora lá em São José. Então, ele falou que ele estava com problemas com a congregação que tinha lá em São José da Boa Morte. Um lugar, o nome já não ajuda muito, né? São José da Boa Morte. Mas não tinha pastor para ir para lá. E ele, quando nós fomos lá como seminarista, ele ficou todo alegre. Se tudo vai ser pastor, então vai sair algum lá para São José da Boa Morte. Cadê esses pastores que estão aí esperando o quê? Então, é uma crítica que eu faço às nossas igrejas, os nossos pastores que não pastoreiam igreja. Que igreja para pastorear? Tem muita igreja, né? A seara é grande, né? Falta, os trabalhadores já estão preparados. Falta aí para esses locais aí. E eu gostaria de compartilhar outro texto com os irmãos, ainda dentro desse texto aqui, que está lá em Mateus, capítulo 23. Já que nós estamos falando de igreja, Mateus, capítulo 23. Eu vou ler aqui do versículo 8 ao 12. Os irmãos depois podem ler mais tempo, o texto todo. Mateus 23, do versículo 8 ao 12. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, o ungido. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse texto foi Jesus que falou. Né? É uma das provas que Jesus nos instituiu assim, em um ministério assim, para a igreja. Sabendo, sim, nós, da necessidade desse ministério, igual nós estamos estudando aqui, o governo da igreja, que é necessário. Mas, e aqui o Pedro falando dessa ganância, e o texto nosso aqui, que eu falando aqui,
que é para a edificação dos santos, e tratar com respeito, nós não estamos também vendo isso nas nossas igrejas, e outras igrejas também. Eu já visitei várias igrejas, eu dou aula em outras igrejas, e a gente vê que existe uma hierarquia dentro das igrejas, uma coisa que não deveria existir, né? Por exemplo, a gente não vai indicar um presbítero nosso para ser um diácono. A gente indica um que não é só membro comum para ser diácono ou para presbítero. Ou, de repente, um diácono a presbítero. Mas dificilmente a igreja vai pegar um presbítero e colocar como diácono. Mesmo que a gente não tenha hierarquia dentro da nossa igreja, mas existe uma hierarquia também. Então, e são coisas que mudou, de repente até para melhor, para exigir um certo respeito dentro da igreja, mas a gente tem que observar até que ponto isso não vai mudar mais, porque a gente começa a sair do que está se propondo a palavra de Deus. Né? Jesus Cristo é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou que nós somos todos iguais. Né? Devemos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, porque o que a gente vê são pessoas, dentro do nosso meio, pessoas arrogantes. Eu fazia um bico, vamos dizer assim, de garçom, e uma vez eu estava servindo uma festa para um casamento, e era um casamento de cristão. Não sei qual igreja que era, realmente não sei. Só sei que tinha uma mesa que era a mesa do pastor. E o pessoal, o dono da festa, foi lá e falou assim: ó, não esquece da mesa do pastor. E a mesa tal. Botaram um quadro, sei lá, acho que foi uma coisa diferente na mesa do pastor, que era para ninguém esquecer. E aí na época eu não era nem convertido ainda. Eu arrumei a minha bandeja, né? E fui lá servir o pastor. Sinceramente, né, se não é o Senhor na minha vida, acho que não ia ser crente nunca. O camarada, rapaz, ele não vou nem chamar de pastor, ele me tratou assim, olhou assim, aí foi lá, mandou deixar assim. É uma arrogância muito grande. E o que eu vi nos demais, era todo mundo assim, mais humilde, mas aquela mesa ali, só sentava gente mais refinada. Então, se ele era assim ali numa festa, num lugar social, imagina na sua igreja. Aí você que não é crente fala logo o quê? Eu jamais quero estar numa igreja dessa. Uma igreja que o pastor acha que é melhor do que os outros. Graças a Deus nós temos a nossa igreja, temos o nosso pastor, que ele mesmo fala, né? Que somos todos iguais, todo mundo é pecador, né, dentro da igreja. Então, glórias a Deus por isso. Porque tem igreja aí que muitos pastores acham que são, nem diz o nosso presbítero, semideus. É complicado. Bom, vamos acelerar o nosso estudo para não alongar muito aqui, que eu falo muito. Vocês falam muito, mas eu falo muito. Aí, ninguém quer falar nada por enquanto, né? Então, eu vou continuar aqui. Eu vou passar um pouco, falar um pouco do que eu vinha falando, deixar um pouco aqui a revista, senão a gente não vai ter tempo também. Mas aqui, classes de oficiais. Classes de oficiais, nós já falamos, né? Que nossa igreja tem os diáconos, presbíteros, e outras igrejas têm outras funções também, né? Para organizar. Aí dentro desses diáconos, nós temos o nosso diácono lá, o Domingos, que faz a separação das cestas, como a nossa irmã Sônia também faz essas divisões aí. E tem outros. Ih, que menina linda que apareceu aí, ó. E essa aí? Linda ela. Então nós temos aí essa subdivisão aí. E aí a gente continuando aqui, vamos passar para outra folha aqui, a página 2, página 34 e 2.3, é onde fala assim da diferença de funções. Né? Enquanto os oficiais que recebiam os nomes de bispo, presbíteros ou pastores tinham o seu cargo específico, a pregação e o ensino, hoje já exercia o ministério da distribuição e caridade fraternal. Isso eu já falei, o estudo passa a voltar a ser a mesma coisa. Sobre as divisões, e voltando aqui, por exemplo, tinha aqui os bispos, né, que isso foi no começo da igreja católica, vamos dizer assim, que houve essa classificação assim, de bispo que tomava conta de outras igrejas, administrava tipo o Estado. Eu gostaria de continuar lendo aqui agora, nesse ponto aqui,
sobre que ele vai dar o autor vai dar um pulo aqui, vai passar para as igrejas, falar um pouco aqui da igreja católica, né, onde houve essa mudança, que o que já passou nós já estudamos, que é uma organização, a igreja é uma organização local, onde tem as nossas divisões, de cada igreja tem as suas divisões, né, e por aí adiante, e a gente vai continuar lendo esse aqui para a gente finalizar. Somente no segundo século, essa fala dele aqui, vamos prestar muita atenção, somente no segundo século é que se começou a fazer diferença entre presbíteros, ou ancião, ou bispo, reservando-se ao último título para que exercia a presidência das igrejas locais, e ainda mais tarde para o que superintendia as assembleias ou concílios das igrejas, de uma diocese. Nesse tempo, porém, a partir mais propriamente do século II e III, o cristianismo já se tinha tornado a religião do Império Romano e copiava, infelizmente, em sua administração, os padrões da administração política imperial. Isso abriu caminho para muitas inovações que foram evoluindo até o atual sistema católico romano. Bom, vamos explicar esse monte de coisa que eu falei, porque é onde dá aquele pulo de lá de Paulo, onde foi bem falado que até então não tinha assim em específico, os diáconos vão distribuir cesta, nós vamos pregar, e aí vem Paulo falando aos Efésios sobre pastores, sobre presbíteros, mas era tudo uma função só, eram os líderes, né? E aqui, sim, quando a igreja ela começa a ser perseguida e ela começa a criar corpo, né, igual eu falei, que o Jerônimo falou, que o sangue do crente virou semente, né, não parava de crescer, e Roma já tinha começado desde antes de Jesus nascer e foi crescendo, que a Roma praticamente ainda manda em alguma coisinha até hoje em dia. Temos a Igreja Apostólica Romana, tem algumas leis ainda que ainda é respeitada por esse regime ainda. Mas uma observação no texto do Vanderly, eu não sei se houve um erro de edição aqui, que no livro Nossa Doutrina é um pouco diferente, e como eu estudei muito bem essa lição, ele fala assim: nesse tempo, porém, a partir mais propriamente do século II e III, o cristianismo já se tinha tornado religião do Império Romano. Não é bem verdade, porque é o seguinte: a igreja ela começou lá com Jesus, ampliou com Paulo, quando chegou os diáconos, ela cresceu e ela foi até quando o Estevão morre, ela foge e ela cresce, e ela é perseguida até o ano 311, onde houve, para quem estuda um pouco sobre a história da igreja, onde houve a grande perseguição, né? No 311, que praticamente é século IV. Então não foi no século II, no século III. Depois, quando foi o Roma não estava muito bem, vamos dizer assim, já estava perdendo poder, e aí o Constantino convida a igreja, né, para poder se manifestar publicamente, já que a igreja era perseguida e morria mesmo, era a fio de espada. Em 313, ele faz o Edito de Milão, né, que foi com Constantino. A igreja podia se manifestar publicamente, levantar templos, e a igreja teve liberdade para se manifestar, onde a última perseguição foi em 311. E depois, em 380, século IV, Teodósio I, ele faz um concílio, né, o de Tessalônico, onde aí sim ele faz outro concílio, onde a igreja passa a se tornar parte do Estado. 380. Aí sim, a igreja ela passa de ser perseguida e passa a perseguir. Foi a pior coisa que aconteceu na igreja para mim. A igreja aí ela perdeu realmente noção do que é a igreja. Da onde vem, lá em 1000, e aí houve algumas cisões, em 400, com os cópatas, que ficou lá no Egito, e houve a cisão, a grande cisão no ano 1000, né, a igreja ortodoxa e se separou. E aí depois, em 1517, com Lutero, já tinha começado em 1300, 1400, com outro, John Hus,
outros irmãos, e aí começou com o Lutero. Realmente o Lutero rompeu com a Igreja Católica e aí nasceu o nosso cristianismo protestante, onde começou da estaca zero de novo, onde era um monge que passou a ser pastor, né? Vamos dizer assim, e aí sim começou a nossa subdivisão novamente. E aí que eu acredito que nessas subdivisões veio outras religiões, outras doutrinas, e cada igreja tem lá o seu ministério, né, para ser bem entendido isso. Cada igreja tem o seu ministério, o seu corpo ministerial. Não criticamos nenhuma delas, porque houve a necessidade de cada uma de ter o seu corpo ministerial. E agora eu vou ler esse último texto aqui e a conclusão para a gente finalizar. O modelo básico do Novo Testamento, porém, é muito mais simples. Já Lutero para cá. Vamos pensar, a igreja é uma organização local que expressa a sua vida através das assembleias de seus membros, sob a direção do Espírito Santo e a chefia de seu divino cabeça, Cristo, né, ungido, que humanamente aceita para ser orientada na interpretação da vontade de Deus. O ministério de seus presbíteros, dos quais um recebe o título especial de pastor, como presidente da Assembleia, e o ministro responsável pelo ensino, e os seus diáconos. Desses oficiais, a palavra de Deus revela não só as honras que merecem como divinamente apontadas, mas também as grandes responsabilidades que assumem em seu ministério. Eu vou ler a conclusão para os irmãos e vou falar só um pouquinho. Não se pode deixar de reconhecer que, ao lado do ministério especial dos pastores, presbíteros e diáconos, o Senhor tem levantado outros elementos para a direção do povo de Deus, quer para a obra da pregação, quer para a administração, cada qual nos limites de suas funções. Assim, temos os evangelistas, né? Pregadores locais ou missionários, os doutores e mestres na interpretação da palavra, e com inteira justiça também podemos apontar presidentes, diretores de obras locais e gerais que administram aspectos específicos do serviço das igrejas, onde quer que alguém, com claro testemunho da vocação de Deus, esteja colaborando nas edificações e progresso da igreja. Ali os merece a honra e o prestígio e acatamento próprio de cargo que exerce como despenseiro da administração de Deus para o seu povo. Honremos, pois, todo aquele que no posto que foi chamado por Cristo, seja no passado, no pastorado, no diaconato, no presbiterato ou qualquer função, está colocado pelo próprio Deus como elemento pelo qual ele, o Senhor, é cabeça da igreja, administra a sua vida e negócio dela. Então, que nós possamos estar refletindo sim nesse estudo, em tudo que foi falado aqui, pegando esse artigo que o reverendo Callen falou, né, em 1800 e alguma coisa, 144 anos, começo da igreja congregacional aqui no Brasil, e não se mudou nada desse artigo, mas que nós possamos sim estar mantendo ainda esses artigos e estar estudando esses artigos para nós entendermos o que nós estamos pregando e não nos esquecendo do que Jesus nos falou, que Jesus é a palavra de Deus. E Jesus nos falou que nós somos, não essas palavras, mas nós somos evangelistas, nós somos missionários locais e regionais, sei lá, o mundo está aí sedento pela palavra de Deus. Então, nós não temos evangelistas na nossa igreja, mas nós somos evangelistas. Somos aqueles que levam a palavra do Senhor aos nossos vizinhos, da nossos vizinhos de casa, vizinhos de rua, vizinhos de bairros, em outros locais, e quem sabe até em missões para fora, assim como essa organização do Nilson Braga faz, a nossa irmã Creuza faz muito bem. Não vamos esquecer nosso irmão presbítero Camilo, que fazia um trabalho tão bom como um presbítero, como missionário na terra dele. E cada um tem sua função.
Não podemos descartar nenhuma das funções. Como seria a nossa igreja se nós não tivéssemos lá o nosso agora presbítero Fabinho como líder ali do musical ali, como seríamos nós sem um tecladista, se cada um, eu não sei tocar nada, não ia sei nada. Agora está vindo o Saulo aí, quem sabe outro tecladista aí. Então, nós temos que valorizar isso tudo. Nós somos igreja, somos todos iguais, né, para um bem comum, que é o pregar o evangelho a toda criatura, que nós não venhamos nos esquecer dessa nossa tarefa de evangelista, é a nossa função das nossas igrejas locais, bem administrada, através do pastor e seu ministério, e também de nós como administradores em casa e nas nossas missões evangélicas para com o povo em geral. Bom, eu encerrei o meu estudo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale. Se não, eu pedi a nossa diaconisa Nelma para estar orando para finalizar o nosso estudo. A palavra aí, Elane. Irmãs, alguém quer falar alguma coisa? Nelminha? Só apertar o microfone aí. Eu abri aqui só. Falou? Aí a gente pode ver que tem outras organizações, né, em algumas igrejas que, por exemplo, o pastor, quando ele é promovido a pastor, ele não precisa necessariamente fazer seminário, né? Ele sai, né, começa como assistente, né, vai como diácono, evangelista, ele vai direto a pastor, não precisa nem de nenhuma formação, não. Tem algumas igrejas que não exigem, né? Eles são empossados pelo próprio pastor presidente, onde empossa como pastor. Isso. É isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Sônia Val, Ilma, Marli, Nelminha? Uma curiosidade aqui rapidinho, pegando um gancho que você falou, Elane. Porque nossas igrejas, nós fazemos seminário e fazemos prova oral e a prova da banca. E eu me lembro que tinha alguns irmãos lá no seminário de outra igreja, que eu não vou falar o nome da igreja, a denominação, mas ele tinha uma tristeza muito grande que, para ele ser pastor, eles tinham que falar em línguas. Ainda tinha esse ainda. Então, tem umas que realmente pastor imposta, mas tem uma que se o presbítero tem que ser presbítero, tem que ser evangelista, mas se ele não falar em línguas, ele não é empossado como pastor. Então, tem essas divisões, não criticando ninguém, mas cada igreja local, ela tem o seu regime interno, entendeu? Entendi. E a gente vê que no início da igreja não havia, né, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, não havia essas divisões, né? Todos eram iguais, se reuniam nas casas, provavelmente os donos das casas deveriam ser o líder, né, o líder daquele grupo, e a partir do momento que o apóstolo Paulo começou o seu ministério, é que sentiu-se a necessidade de ter pastores e auxiliares, né, pastorais, porque a igreja começou a crescer muito, né? E com certeza devia estar fugindo do domínio daquele líder da igreja, e ele precisava saber mais do que aqueles que estavam ali, porque eles estavam vindo de uma outra cultura totalmente diferente do cristianismo, não conheciam a Bíblia, e o líder que estava ali, ele precisava ter um domínio bíblico maior do que aqueles que estavam ali para poder ensinar, né? Foi a proposta do nosso reverendo Cali quando começou, porque os que vinham para a nossa igreja, eram católicos. Então, eles nem liam a Bíblia. Não, o católico não lia a Bíblia naquela época. Então, só os padres que liam a Bíblia. Então, houve essa necessidade do Cali fazer esses artigos para ensinar para aqueles que vinham, para aprender a doutrina e o que a palavra de Deus nos transmite de ministério, no caso, de eclésia, de igreja, no caso, local, dizendo assim. É verdade. E, no caso, esse líder maior ainda tinha que preparar esses auxiliares para estarem junto dele, né?
porque os diáconos era para servir as pessoas, né? Aos pobres, às viúvas, mas os presbíteros eles tinham que estar junto com o pastor ali para auxiliá-lo diretamente. E para isso ele tinha que ter um conhecimento bíblico vasto para poder ensinar também aqueles que aos demais, né? Aos membros das igrejas locais que ali estavam. Por isso que Paulo batia muito nessa tecla do conhecimento, né? E ele estava sempre redigindo cartas para as igrejas justamente para poder passar para os pastores o conhecimento que eles tinham que passar para os membros da igreja, né? Das suas igrejas locais. Né, Alma? Então vamos orar agradecendo a Deus por mais um estudo. Abre seu microfone aí. Tá aberto. Abriu. Oremos. Pai, nós te damos graça, ó Deus de amor, por este momento. Senhor Deus, estamos estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti. Te louvamos, ó Deus, porque tu nos instruíste, ó Deus, como igreja, como, Senhor Deus, continuar propagando o teu evangelho. Te louvamos pela vida do teu servo Elmo, que ministrou a lição nesta tarde. Continua usando para a tua honra e para a tua glória. Senhor Deus, queremos te dar graça, Deus, por esse privilégio, podemos falar contigo e aprendermos da tua palavra, Senhor Deus, como igreja, mesmo dentro das nossas casas, Senhor Deus, nós estamos te louvando, Deus, por podermos aprender mais de ti. Senhor, nós queremos te colocar mais uma vez diante de ti a nossa nação, ó Deus, o nosso país, ó Deus, a questão dessa calamidade, da pandemia, ó Deus, queremos suplicar, ó Deus, para as pessoas que estão enfermas, aqueles que precisam de ti, aqueles que precisam de um leito, ó Deus, esteja visitando esses momentos, as pessoas responsáveis pela saúde, dando a eles sabedoria, dando a eles, ó Deus, a tua direção, dando a tua graça, trabalhando o seus emocional, Senhor Deus, ó Deus, seja cada pessoa, Deus, que está nas suas casas, ó Deus, sendo recolhida dentro dessa calamidade, estamos passando. Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa terra, Senhor Deus, continua nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, a cada momento. Seja conosco, Pai, dirige nossas vidas, nos dê o restante do dia agraciado por Ti. Nós te louvamos, te bendizemos pela Tua boa mão, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, ó Deus, que são infinitas, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ok, irmãos, tchau, tchau. Até a nossa próxima sala. Tchau.